nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos, todos que nos acompanham aí de casa, todos que estão em sua casa acompanhando aí pelo Facebook e certamente estão diante da Palavra de Deus, diante da Bíblia, para nós podermos continuar o nosso estudo na Epístola de Tiago. Semana passada nós concluímos o capítulo 1 e hoje então, pela graça de Deus, nós vamos entrar no capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. E diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós
contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Pai santo, Tu és um Deus maravilhoso e perfeito e tudo que o Senhor tem feito por nós também, ó Pai, nós nos alegramos. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Tua graça é melhor que a vida. O Teu amor é sempre abundante. As Tuas misericórdias não têm fim. E por isso nós somos gratos. Porque é diante de Ti que nós nos colocamos e nos rendemos, crendo, ó Deus, na Tua graça, dependendo, ó Deus, da Tua bondade, das Tuas misericórdias. Que o Senhor nos ensine também, Pai, por meio da Tua palavra. Venha falar aos nossos corações de maneira poderosa, para que a gente possa ser edificado neste estudo de hoje, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, meu Pai. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, o tema do estudo de hoje, os irmãos já perceberam, né, que logo no início do capítulo, Tiago já apresenta a questão da acepção de pessoas. Interessante que não é apenas aqui em Tiago, mas nas Escrituras em geral, esse tema ele é tratado. Desde o início, Deus já fala a respeito na sua lei e também nos evangelhos. O Jesus, por exemplo, mostrou com a sua própria vida a maneira de tratarmos as pessoas. Jesus não tratava ninguém de forma diferenciada, algumas pessoas com privilégios e outras não. Ele simplesmente usava de misericórdia para com todos. Muitas vezes ele foi duro com algumas pessoas, mas de fato ele foi duro com pessoas que realmente precisavam. No caso, eram pessoas que agiam com hipocrisia diante dele, os religiosos. Mas ele sempre agiu sem levar em conta o poder, o dinheiro, coisas desse tipo. Isso nunca atraiu a atenção dele. Aliás, as Escrituras elas mostram que nós devemos ser justos com todos e nós não devemos nos empolgar com aqueles que têm alguma influência, né? Por exemplo, nós vamos perceber que essa atitude de Jesus de tratar as pessoas de forma desinteressada, de tratar as pessoas de forma igualitária, colocando todos no mesmo nível, sem realmente tratar com deferência, né? Aqui Tiago vai falar sobre essa questão da deferência. Aliás, você sabe que é deferência? Não confunda deferência com diferença. Existe uma diferença entre deferência e diferença. Bom, daqui a pouco nós vamos explicar o que é deferência. Deferência é quando você trata alguém com privilégios. Você tratar pessoas com deferência, você tratar essa pessoa com honra, honrar alguém mais do que outro. Jesus não fazia isso. Aliás, Jesus ele se preocupava mais com aqueles que sofriam, não porque ele tratava estes com deferência em detrimento dos outros, mas porque esses realmente eram mais carentes e necessitados. Percebam, eu gostaria de convidar você que está aí em casa, certamente acompanhando com a sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 12, isso, Marcos capítulo 12, deixa eu ver se é isso mesmo, não, perdão, tá, não é Marcos não, é Lucas, não é Marcos, é Lucas capítulo 7,
versículo 22. Não. Essa é uma outra leitura, tá, meus irmãos? Me perdoa. Na verdade é Marcos mesmo. Marcos 12, 14. Lucas 7, 22 nós vamos ler daqui a pouco. Mas é Marcos capítulo 12, versículo 14. Estejam atentos. Olha o que os próprios fariseus... Aqui interessante é a atitude dos fariseus. Veja que os fariseus sempre, né, como a gente está acostumado a dizer, eles sempre quiseram armar armadilhas para pegar Jesus. Eles sempre queriam derrubar Jesus de alguma forma. E numa dessas ocasiões, olha o que diz aqui, Marcos 12, 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Olha só o planejamento deles. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra, ou seja, queriam realmente derrubar Jesus. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos pagar. E aí essa era a pegadinha deles, ou seja, essa era a armadilha deles. Queriam pegar Jesus na questão dos tributos. Nós não vamos trabalhar essa questão aqui, porque não é o nosso assunto. O que eu quero chamar a atenção é que, para fazer essa armadilha, eles chegaram com lisonja. Mas a lisonja deles era verdadeira. Eles reconheciam que Jesus não olhava a aparência. Eles dizem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, eles reconheciam que Jesus não tinha uma atitude discriminatória. Jesus nunca discriminou ninguém. A gente sabe disso. Aliás, foi ontem mesmo que eu falei sobre a água da vida, né? Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um exemplo. Os homens, principalmente os rabis, os homens que ensinavam, os homens de respeito, homens que eram profetas ou que ensinavam, que tinham discípulos, pessoas respeitadas na sociedade, jamais conversavam com mulher em público. E muito menos se ela fosse samaritana, porque Jesus era judeu, e aí a mulher se assusta. Como sendo tu judeu, conversas comigo, mulher samaritana? Ou seja, eram duas razões pelas quais ela se assustou. Como que o Senhor conversa comigo? Ela se assustou, ela não entendeu como é que Jesus tratou ela diferente. Por quê? Ela era acostumada a ser rejeitada até mesmo pelas pessoas da sua própria etnia, certamente. Quando Jesus conversa com aquela mulher, vai dizer: você realmente... Aí ela mandou chamar o marido dela, falou assim: eu não tenho marido assim, com certeza. E Jesus disse: você já teve sim, que esse que você tem não é teu, esse com quem você está. Era uma mulher, vamos dizer assim, de má fama, certamente que as pessoas a discriminavam, mas Jesus não. Jesus não discriminava leprosos, não discriminava mulheres de má fama. Mulheres que muitas vezes eram rejeitadas pela sociedade, chegavam até Jesus e lavavam os seus pés, beijavam os seus pés, e isso era alvo de crítica. Jesus comia com os desprezados da sociedade, aqueles que eram rejeitados. Interessante que quando Jesus começou seu ministério, ele começou pregando nas sinagogas, mas logo veio a perseguição, logo no começo, em Marcos, aqui mesmo no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, no início do ministério, já mostra ali que, no capítulo 3, versículo 6, que os fariseus, esses mesmos aqui, os fariseus herodianos, essa não foi a primeira vez que eles se juntaram, não. Olha só, Marcos, vou ler esse versículo para que vocês entendam. Marcos 3,6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Ou seja, logo no início do ministério, Jesus já começou a ser perseguido. E é interessante que os fariseus, eles não gostavam dos herodianos, porque os herodianos, ou seja, eram do partido de Herodes. Eles não gostavam, eles os achavam os traidores. Mas neste momento aqui, eles se associaram, conspiravam com ele para matar Jesus. E aqui no final também, eles continuavam conspirando. Isso mostra que aqui Jesus sempre foi perseguido pelos religiosos. Então ele teve que sair, parar de pregar na sinagoga. Para onde que ele ia? Para as terras,
para o deserto, para os montes, né, onde ele pregou o sermão no monte, para a beira do mar, do lago da Galileia ali, e as pessoas iam atrás, ou seja, multidões de pessoas pobres, pessoas que viviam na rua, pessoas que viviam sofrendo, e é para essas pessoas que Jesus pregava. A sua mensagem era especialmente para essas pessoas. Aliás, é isso exatamente que diz Lucas, por isso que eu gostaria de chamar a atenção de Lucas, né? Eu falei Lucas aquela hora, Lucas 7:22, agora sim vamos ler Lucas 7:22, o que diz? Lucas 7:22 diz assim: Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Jesus está fazendo a citação, sabe de quê? De Isaías, capítulo 61, versículos 1, 2, que tratam a respeito de uma profecia a respeito dele. E ele então está dizendo aqui que tudo aquilo ali se cumpriu nele, ele era aquele que estava... E ele está dando uma resposta para João Batista, mandando dizer para ele, ir e anunciar a João, o que vistes, o que ouvistes. Veja o que está acontecendo, cegos vendo, coxos andando, leprosos purificados, mortos sendo ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Era aos pobres. Os pobres eram o alvo principal de Jesus. Não é que Jesus só pregava para os pobres. Vocês se lembram muito bem, uma ocasião que Jesus, chegou um jovem rico e perguntou a Jesus a respeito, de Jesus falou para ele, conversou com ele, tratou bem. Aliás, o texto lá diz que ele o amou, um homem rico, um jovem rico. O problema é que aquele jovem amava mais as riquezas do que ao próprio Deus, então ele foi embora, não quis seguir Jesus. Mas a mensagem também era para ele, assim como é para muitos que querem, principalmente para aqueles que são pobres, mas também para aqueles que se reconhecem, se veem como pobres de espírito, ou seja, pessoas que se veem como miseráveis diante de Deus, né? Como diz lá o início do Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que são miseráveis diante de Deus, porque são pecadores, que são carentes, totalmente carentes de Deus. Mas certamente havia assim essa ligação, o Evangelho sempre teve essa ligação com os pobres. Por quê? Porque são pessoas mais vulneráveis. Mas eu gostaria de entrar daqui a pouco, falar mais a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, é para isso para o fato da questão da acepção de pessoas que Tiago chama a atenção. Veja que Tiago é muito prático, a gente veio falando desde o início. Ele é muito prático, ele disse, olha, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, vocês não devem ser cristãos que creem no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, né? Com acepção de pessoas, ou seja, dando preferência aos que são mais poderosos. E aí, ele é tão prático que ele fala acerca da acepção de pessoas, algo que não somente Tiago ensinava, mas o próprio Jesus demonstrou com a sua própria vida que ele não fazia acepção de pessoas. E Paulo também ensinou, ele diz lá em Romanos que o próprio Deus não faz acepção de pessoas, Romanos capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas, no caso ele está falando ali de gentios e judeus. Ou seja, para Deus não há acepção de pessoas, não é porque judeu é melhor do que gentio, nem é pior. Todos são carentes, e aí no capítulo 3 ele vai deixar claro que todos são carentes da glória de Deus, porque todos pecaram. E ele ainda enfatiza em Efésios, ele continua dizendo, ele vai estar falando acerca dos senhores, Senhor e seus servos. Ele vai dizer acerca do Senhor e seus servos, ele vai dizer também a respeito disso. Ele vai falar, porque para Deus não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9, ele diz assim, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, ou seja, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que Paulo está dizendo? Vocês não devem tratá-los mal, porque Deus não tem preferência por vocês, acharem que vocês são os senhores, os que têm realmente o poder são melhores do que eles, nem que eles são piores, nem menores que você, mas também não são melhores. Deus não faz acepção de pessoas. Isso a gente vê em todas as escrituras, que Deus não faz acepção de pessoas. Interessante que algumas pessoas criticam o cristianismo como se o cristianismo fosse
discriminador, mas não é. Não discrimina. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo não discrimina. Jesus nunca discriminou. Obviamente, o que ele faz é mudar as pessoas, transformar. Nós não podemos realmente discriminar, tratar as pessoas com rejeição, independente se elas servem ou não a Deus. Nós temos que tratar todos com misericórdia e amor. E é isso que ele vai falar mais adiante, lá na frente, acerca disso, e nós vamos entender daqui a pouco. Mas primeiro vamos nas questões práticas, né? Por quê que nós precisamos falar sobre isso? Porque essa acepção de pessoas é algo muito interessante. Nós não podemos tratar mal ninguém e nem também tratar com privilégios os outros. Olha o que ele diz. Ele é bem prático, ele diz: se, portanto, alguns estudiosos dizem, não se sabe se isso acontecia, se isso aconteceu, ele está usando um exemplo, ou se era comum. Talvez fosse comum. Olha o que ele diz. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, você deve estar estranhando o termo sinagoga. Sinagoga era o local de reunião dos judeus. Lembrem-se que Tiago está escrevendo para crentes no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, todos esses crentes eram judeus. Olha o que ele diz. Tiago, lá no versículo 1 do 1. Servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, era para crentes judeus, mas crentes em Jesus. Então, para esses, eles se reuniam na sinagoga, mesmo sendo cristãos, mesmo adorando a Jesus, eles se encontravam na sinagoga, se reuniam em sinagogas para adorar o Senhor. Muitas vezes era ali que eles faziam culto. E aí ele vai dar um exemplo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, e ele traça uma figura que é bem visível, que a gente consegue entender. É interessante que ele trata, né, ele desenha assim, ele escreve de uma forma tão vívida que a gente consegue perceber o que ele quer dizer com isso, de forma muito clara. Se entrar algum homem com anéis de ouro, né, segundo o William Barclay, os homens do passado, naquela época, usavam demais anéis de ouro. Era tanto anel que eles usavam em todos os dedos praticamente, apenas no polegar que não usavam, mas todos os dedos da mão eles usavam anéis grossos, alguns com pedras, alguns de ouro, muitos de ouro, outros de prata, e alguns até com pedras preciosas. Era muito comum, as pessoas quando queriam mostrar que era rica, elas usavam esses anéis. E quando não tinham, eles tinham até costume de alugar anéis. Olha que interessante, eles alugavam anéis para usar somente para mostrar que eram ricos, parecer rico. Então era comum as pessoas usarem anel demais. As pessoas, você vê uma pessoa com vários anéis de dedo, você pode achar isso estranho, né? E, talvez para nós seja até chame atenção, mas naquela época, lá no Império Romano, era comum os senadores romanos, alguns, não soldados, porque soldados tinham que lutar, não dá para usar isso, mas os senadores romanos, os políticos romanos, a aristocracia romana, no mundo grego também, ou seja, os homens que possuíam poder usavam muitos anéis. E era comum homens ricos, e eles viviam numa comunidade que havia ricos, mas a gente vai ver mais adiante o que esses ricos faziam. Perseguiam os pobres. E a grande maioria dos crentes era pobre. E é isso que ele vai chamar a atenção. Olha, ele vai falar assim, entra alguém na igreja de vocês, e ele está dirigindo-se aos líderes da igreja, certamente. Entra ali um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, ou seja, aquela roupa muito suntuosa. E se entrar também um pobre andrajoso, né? E tratados com deferência o que tem trajes de luxo, ou seja, você tratar com mais honra, tratar com maior benevolência, com maior carinho, assim, falar para o rico, olha, senta aqui num lugar especial. Hoje, infelizmente, pode ser que isso aconteça. E, infelizmente, em muitos lugares acontece. Será que na sua comunidade acontece algo assim? Um exemplo muito comum que eu estava pensando hoje, por exemplo, a políticos. Às vezes um político chega numa igreja e as pessoas ficam assim, todas tão entusiasmadas que chegam a dar o microfone para o político poder falar alguma coisa, porque é uma pessoa importante, uma pessoa de nome. E às vezes trata isso com toda a diferença, ou melhor, com deferência, né, com toda a honra, aquela pessoa. Enquanto o pobre, olha o que ele vai dizer, tu senta-te aqui no lugar de honra para o rico, né? E o pobre disse ao pobre, fica ali em pé,
manda ele ficar em pé lá no cantinho, ou então senta aqui embaixo no estrado dos meus pés. Era comum lá ter uns lugares, uns bancos, e tinha um lugar de colocar os pés. Estrada é aquela madeirinha que alguns bancos têm, uma madeirinha que você pode colocar o pé para descansar o pé. Ou seja, sentar os pés ali era um local, vamos dizer assim, de humilhação mesmo. Qual que é a questão aqui? O que está mostrando aqui que em alguns lugares talvez isso acontecesse. O rico, simplesmente pelo fato de ter dinheiro, ele estava sendo honrado, e o pobre, humilhado, simplesmente por ser pobre. É interessante que o que dá a entender que os dois eram visitantes, não eram membros da igreja. Um era visitante, só que rico, com toda aquela aparência, e o outro pobre. E aí, às vezes, as pessoas fazem isso, e é isso que ele está chamando a atenção. A pessoa nem mesmo sabe se aquela pessoa está ali com qual interesse, se aquela pessoa realmente tem um coração voltado para o evangelho, se ela realmente está interessada nas coisas de Deus, ou está ali simplesmente por algum outro motivo. Infelizmente, às vezes acontece isso. Um exemplo, quando chega alguém novo na igreja, o que a gente precisa fazer? A pessoa começou a frequentar, se converte, geralmente uma pessoa simples, aí as pessoas deixam ali, porque, claro, isso é o certo a fazer, a pessoa precisa crescer, ela ainda tem muito que aprender, ela tem que ser discipulada, tem que ser ensinada, e aos poucos ela vai aprendendo para depois ela começar a participar dos trabalhos, né? Começar, de repente, sair com alguém, fazer algum tipo de trabalho, evangelizar, ou entrar no grupo de louvor, de repente, para se tornar um diácono, ele precisa ter um tempo, né? Pelo menos alguns anos de experiência, inclusive Paulo, uma das orientações de Paulo, quando ele fala acerca dos presbíteros e dos diáconos, é que ele não seja neófito, ou seja, novo na fé, porque para que ele não se orgulhe, para que não fique orgulhoso. Então ele está bem preparado. Então as pessoas quando chegam, geralmente elas ficam ali. Agora, infelizmente, algumas igrejas, quando a pessoa chega num lugar desse aqui, eu não sei se já viram essa experiência, quando um artista, por exemplo, se converte, agora ele é artista, é crente, logo você vê essa pessoa dando testemunho, contando história, né? E contando a sua conversa. As pessoas gostam porque é famoso, porque tem fama, e as pessoas querem colocar aquela pessoa lá na frente, começam a honrar essas pessoas e dar até espaço para as pessoas. Geralmente, quando isso acontece, infelizmente, essas pessoas... Eu conheço, né, talvez você que tenha exemplo aí, eu lembro de alguns artistas que logo que começaram a se declarar cristãos, já começaram a colocar os nomes deles, começaram a ter estrela, status dentro da igreja, e começar a cantar até, gravar hinos cristãos, depois voltavam e continuavam a sua vida de antes. Por quê? Porque não tiveram firmeza, não foram treinados. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a dar honra para essa pessoa, simplesmente pelo fato da fama. Às vezes não é dinheiro, mas às vezes é fama. Ou às vezes é uma influência, por exemplo, como eu falei no caso de políticos, quando as pessoas agem com politicagem. Veja que política, a igreja sim tem que ser política, ela tem que ter sabedoria na ação política, mas ela não pode ser politiqueira, né? Ficar fazendo conchavos com políticos. E muitas vezes faz por isso, porque quer tratar com deferência a uma pessoa para poder, né, ter algum, vamos dizer assim, alguma benefício. E é isso que ele vai dizer aqui, olha... Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos. Olha o que ele está falando, perversos pensamentos. Que perversos pensamentos são esses? É você considerar o rico melhor do que o pobre, que já é algo terrível, mas também os perversos pensamentos, certamente ele está pensando em outras coisas, como a questão de tirar vantagem. Vamos aí receber bem, tratado bem, quem sabe ele vai se tornar um como de nós. Tem um dízimo gordo aí, né? Tem pessoas que já ficam pensando no dízimo do empresário quando chega na igreja, aquele homem cheio da grana, pessoa que vai ajudar. É sério, infelizmente é isso que ele está falando, perversos pensamentos, interesses humanos, mundanos. Esse pobre aí não vai dar em nada. De repente a pessoa faz esse julgamento, é isso que ele está falando, vos tornastes juízes. E aí se esquece daquilo que Jesus falou. Há pouco tempo atrás nós falamos, né, Sermão do Monte, não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não julgueis sem a capacidade, não julgueis pela aparência, não julgueis precipitadamente. É a questão daquela questão que nós falamos sobre crítica e hipercrítica, você ser hipercrítico e você querer derrubar a pessoa, você sem ao menos conhecer a pessoa. De repente você despreza o pobre e não sabe que aquele pobre é um novo Martinho Lutero,
um novo João Calvino, um novo Martin Lloyd Jones, um John Stott da vida, você não sabe. Que aquele homem pobre, de repente, começou pobre ali, mas pode ser um grande profeta de Deus. E de repente, aquele rico que a pessoa está tratando ali, nem mesmo vai firmar no evangelho. Talvez, quem sabe, pode até ser um perseguidor. E é isso que ele vai dizer logo adiante. Ele vai falar isso por quê? Porque havia uma perseguição de os ricos. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz lá na frente, né? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para o tribunal. Infelizmente, havia naquela época, a grande maioria dos crentes na igreja ali eram pobres. E os ricos que tinham poder e influência lá entre os judeus, eles perseguiam, arrastavam as pessoas para os tribunais. E era comum também naquela época, quando uma pessoa tinha uma dívida com alguém, a pessoa tinha que pagar a dívida. E se ela não pagasse, ela poderia ser vendida como escrava. E às vezes, era comum, olha que interessante, um rico encontrava um credor ali, né? Encontrava uma pessoa que lhe devia, ele então pegava a pessoa pelo colarinho assim, arrastava e levava até o tribunal para aquela pessoa pagar. Se a pessoa não tivesse condição de pagar, o que acontecia? Ela se tornava escrava da pessoa, tinha que trabalhar. Então era muito comum os pobres serem oprimidos pelos ricos. Eles não usavam de misericórdia. E é isso que está chamando a atenção aqui. Agora, em relação ao pobre, isso é muito interessante, porque eu gostaria de chamar a atenção para um texto. A Bíblia, ela fala de equilíbrio. Nós temos que entender isso. E aí eu gostaria de chamar a atenção para dentro desse ponto aqui, o que ela mostra a intenção. Nós não podemos também, vamos dizer assim, achar que, porque Deus ama os pobres, de fato, nem toda a escritura você vai ver que Deus ama os pobres, que Deus se preocupava com os pobres, que Deus realmente tinha leis que falavam dos pobres, mas, por exemplo, em Levíticos 19:15, e deixa eu colocar lá Levítico 19:15, olha o que diz as escrituras acerca, né, dessa questão da justiça. Como é que nós deveríamos tratar a questão da justiça? Vamos lá. 15, não é 15 não, 19:15, tá? Capítulo 19, versículo 15 de Levíticos. Então, pertinho. Olha o que diz aqui. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Olha que interessante. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás ao teu próximo. Interessante que, ao olharmos para esse texto, o contexto vai falar acerca do amor ao próximo. Lá no versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas você percebe que há um equilíbrio ali? Em Levíticos, a palavra de Deus diz assim, você tem que ser justo. Você não pode nem favorecer o pobre simplesmente porque ele é pobre e nem também favorecer o grande. Tem que ter equilíbrio. Agora, então, mas quando a gente olha o texto aqui de Tiago, parece que ele está favorecendo o pobre, mas não é. O que Tiago está mostrando é algo que é nítido nas escrituras e na realidade e na prática. Olha o que ele diz aqui. Ouvi, amados irmãos, versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. É como se dissesse assim, vocês estão menosprezando o pobre só porque ele é pobre, sendo que o próprio Deus, ele ama os pobres, ele escolheu os pobres deste mundo para torná-los herdeiro do reino de Deus. E é interessante isso, porque na prática, como eu falei, Jesus ele pregou muito mais para pobres, por quê? Porque eram os pobres que ouviam Jesus, eram os pobres que se humilhavam e queriam ouvir Jesus. Os ricos poderosos, interessante que quando falou, a profecia dizia que ele veio para elevação de alguns e rebaixamento de outros, ou seja, elevação dos humildes e rebaixamento dos orgulhosos. E quando a gente chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele nos ensina aí? É um outro texto também que nos chama a atenção. É aquela
carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, esse texto é muito conhecido. Olha o que ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É interessante que esse texto aqui fala sobre a questão da eleição, né? Deus mostra assim acerca da eleição, porque nós sabemos, como diz Efésios, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que a gente fizesse qualquer coisa, Ele nos elegeu. Isso não tem nada a ver, Deus não escolheu, não tem nada a ver com mérito meu, mérito seu, mérito de ninguém. Então, qual foi o motivo? O que motivou Deus a nos escolher? O seu amor. Agora, interessante que nesse caso aqui que Paulo apresenta na primeira carta aos Coríntios, falando sobre a escolha, os eleitos, ele fala, não foram muitos mesmo que foram eleitos, não foram muitos escolhidos de nobre nascimento, não foram muitos os poderosos. Não está dizendo que não foram só os pobres, ele está dizendo que não foram muitos, alguns sim de nobre nascimento, alguns sim entre os poderosos também, com certeza fazem parte do reino de Deus, foram eleitos por Deus para fazerem parte, mas não foram muitos. A maior parte são os mais pobres. A gente percebe por quê? Porque os mais pobres, os mais carentes, são aqueles que realmente têm maior necessidade, reconhecem mais a sua fragilidade, são aqueles mais carentes que buscam Deus. E no caso de Coríntios, né, que Paulo escreve aqui, fica claro que Deus quer mostrar com a humildade assim, dos escolhidos, a humildade dos escolhidos, que nenhuma glória ou poder humano tem alguma influência na eleição, né? Deus escolheu os mais pobres, por quê? Porque ele tinha o objetivo de que as pessoas não se orgulhassem, ou não crescem que pelo fato de ser de uma família nobre, ou por ter poder, é que realmente foram escolhidos por Deus. Ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então, quer dizer, muitas vezes o rico, o poderoso, ele ama muito mais a sua fama, ele ama muito mais os seus recursos, ele ama muito mais a sua estabilidade financeira, que lhe dá tranquilidade, que ele não tem preocupações e por isso ele geralmente despreza. É o exemplo nós temos do jovem rico que perguntou a Jesus o que deveria ser feito e Jesus falou, bom, tem os mandamentos, você conhece? Ele, não, conheço todos. Ele falou, pois é, cumpre. Ele falou, não, eu conheço eles e cumpro desde a minha mocidade. Na verdade, ele não estava nem sendo verdadeiro, porque quem é que cumpre todos os mandamentos? Né? Com certeza não, inclusive ele vai falar sobre isso. Né? Se você tropeça em algum ponto, torna-se culpado de todos. Então ele não poderia jamais pensar assim, mas ele acreditava que cumpria. E quando Jesus disse para eles, bom, então vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me, ou seja, mostre realmente que você está disposto a se entregar totalmente a mim, abrir mão de tudo aquilo que te dá segurança, que te dá conforto, que te dá estabilidade e vem seguir-me. Aí o que ele fez? Ele amava muito a sua riqueza, ele tinha muitas posses e desistiu. Foi quando Jesus disse assim, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro diz, mas Senhor, então se fosse assim, quem poderá ser? Porque o impossível aos homens é possível para Deus. De fato, a salvação do homem é impossível para o homem. Só é possível para Deus. Deus fala, o homem não consegue comprar a sua salvação. Tudo que nós temos é de graça. Foi recebido de graça, nós não podemos adquirir. Então, quer dizer, poder, riqueza, não tem diferença alguma no reino de Deus. Dinheiro não faz diferença alguma para Deus. Interessante que Deus mantém a sua obra, o seu reino, por meio dos seus pobres servos, não é por meio de riqueza. Algumas pessoas, bom, se nós tivermos aqui alguns empresários na nossa igreja, nós vamos nos tornar uma igreja bem grande, nós vamos pregar o evangelho, vamos enviar missionários para todos os passos. Igreja, quando espera
ter grandes recursos para enviar oferta para os missionários, enviar missionários para o mundo, ela não faz missões. Porque às vezes fica esperando ter recursos. E o recurso, na verdade, é o próprio Deus que dá através dos pobres. Mas aí ainda existe uma coisa pior, porque Tiago diz que eles maltratavam os pobres, desprezavam os pobres, e ele ainda vai dizer, mas não são os ricos que os oprimem? Não são eles que blasfemam o bom nome sobre os quais, ou sobre vós que foi invocado, seja o nome de Cristo? Esses homens ricos desprezavam e eles estavam bajulando os ricos. Olha que coisa esquisita. Aí, talvez alguém pense, bom, mas nós precisamos realmente, que a gente não precisa tratar todos com amor, mas aí o que acontece? Ele estava tratando não todos, mas somente alguns, e eram os poderosos. Aí, ele vai dizer no versículo 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, a lei régia, que é a lei real, a lei principal, né? A lei régia quer dizer a lei do rei, vamos dizer, a lei real, a mais importante, que é o amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas podem pensar, bom, mas não é amar a Deus sobre as coisas? Sim, mas aquele que ama realmente ao próximo, só pode amar o próximo aquele que realmente ama a Deus, né? Porque quem não ama aquele que vê, como pode amar a Deus que não vê? Né? João diz isso, né? Quem não ama o próximo, como é que vai amar a Deus? Então, se você realmente sabe amar o próximo, cumpre a lei do próximo, porque você já foi alvo do amor de Deus. É só quem é alvo do amor de Deus, que já foi transformado pelo amor de Deus, pode amar o próximo. E a gente vai entender isso logo a seguir, porque vai falar assim, fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Ou seja, não adianta nada vocês estarem guardando as leis, as regras, ele está escrevendo para judeus, né, que entendiam, conheciam muito bem os 10 mandamentos, por isso que vai citar partes dele, né, por conta que ele diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. E talvez, certamente, ele está pensando nesses mandamentos, na interpretação de Jesus. Lembra quando Jesus falou acerca do adultério, quando falou acerca do não matarás? Uma pessoa que não comete adultério, mas que tem os seus pensamentos libidinosos, voltados para uma mulher, só no pensamento ele adultera, cometeu adultério. Não matarás. Se alguém tem ódio no coração, também cometeu o assassinato. Então, isso, ele está certamente se referindo a isso. Agora é o que ele diz. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Em outras palavras, você não consegue realmente cumprir toda a lei. Você, ao desprezar alguém, você está deixando de cumprir a lei régia, que é o amor ao próximo. A lei régia, a lei principal, é amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele conclui da seguinte forma, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Em outras palavras, ele está, vamos dizer, repetindo aquilo que ele já ensinou. Lembra? Lá no versículo 22, capítulo 1, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, em outras palavras, ele está falando a mesma coisa, só que de maneira mais resumida. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, ou seja, viva na prática aquilo que vocês falam. Vocês pregam, vocês falam dos mandamentos, você fala da lei. Que lei é essa? Ele vai falar que lei é essa. Não é a lei lá do Antigo Testamento, não é a lei dos fariseus, mas não são regras humanas, mas é a lei da liberdade. Olha, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E aí que há uma diferença aqui dos judeus que viviam sob a lei e dos judeus cristãos, lembra que são judeus cristãos, ou seja, a igreja, crentes como eu e você, só porque eram judeus. Ele está falando que existe uma diferença. A lei da liberdade é a lei que nos torna livres, é a lei que faz com que a gente sirva, mas como pessoas livres, não porque a gente está preso. Ao contrário, a lei nos dá liberdade para cumprir a sua vontade. A lei da liberdade é a lei da gratidão, é o fato de você reconhecer a salvação. Veja que ele está falando de Jesus. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, aquele que realmente é cheio da glória de Deus e que representa a glória de Deus. Ele nos deu a lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? É a lei de servir a Deus, de amar a Deus, de cumprir os propósitos de Deus, de seguir ao Senhor, sendo homens livres, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é livre, ele segue a lei da liberdade, ele não vive sem lei.
Como o apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas, que nós somos livres, mas não useis da liberdade para praticardes, né, as más obras. A liberdade, ela nos faz pessoas que têm gratidão a Deus. Então a lei de liberdade é a lei da gratidão. É o fato de você viver de acordo com a lei, que é a lei do amor, que é amar a Deus sobre as coisas ao próximo, mas não por uma obrigação e não como uma regra humana, mas como pessoas gratas que já foram salvas e andam de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que ele conclui assim, veja, versículo 13 e a conclusão desse estudo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, ou seja, o juízo, nesse caso aqui, é juízo condenatório. Aquele que não usou de misericórdia vai ser julgado. Aquele que não usou de misericórdia para com o pobre, para com o carente, para com o necessitado, para com aquelas pessoas fragilizadas, para as pessoas que sofrem, as tratou mal, não foi misericordioso, não foi bom, haverá juízo. Pessoa que não socorreu o que passa necessidade, pessoa que realmente não usou de misericórdia para com aquele que estava fragilizado e não socorreu, o que acontece? Ele não foi liberto. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que maravilhoso. Nós vamos ver em todas as escrituras isso. Quem é misericordioso é porque alcançou misericórdia. Jesus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o perdão, Jesus contou a parábola do rei e dos credores. E um deles, que teve a sua dívida perdoada, dívida enorme, não perdoou o próximo. Jesus disse que ele depois foi preso até pagar suas dívidas. E ele disse, olha, assim fazei vós. Quem realmente quer ser perdoado, deve perdoar. Ou seja, a pessoa que ela é perdoada por Deus, que é transformada por Deus, ela precisa aprender a ser misericordiosa, porque somente aqueles que foram alvos da misericórdia de Deus que vão saber agir com misericórdia, porque sem misericórdia seremos condenados. Se nós formos duros, se nós não perdoarmos o próximo, se nós não agirmos com misericórdia com aqueles que sofrem, nós receberemos o juízo. Ele é muito claro aqui, Tiago, ele é muito claro, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O contrário também é verdadeiro. O juízo é cheio de misericórdia para com aquele que usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, antes de condenar, nós precisamos aprender a ser misericordiosos, perdoar, socorrer, ajudar aqueles que sofrem. Então, na prática, é isso que Tiago traz aqui. Ele é muito prático. Inclusive, do versículo 14 em diante, né, que vai falar sobre a fé sem as obras, nós vamos falar sobre isso e vamos fazer também aquela relação e aquela comparação com aquilo que Paulo escreveu, como muitas vezes é discutido isso aqui, como é que se encaixa isso dentro da teologia paulina e como isso é contrastado e como isso é explicado. Isso vai ficar para a semana que vem. Mas perceba que ele é muito prático. E ele, então, deixa claro para a gente que nós precisamos aprender a lidar, né, na maneira de agir. Tratar bem a todos, mas não fazer acepção de pessoas. Não tratar ninguém melhor do que o outro. Não considerar o outro melhor, principalmente, né, por interesses escusos, por querer querer levar vantagem, principalmente com os ricos. Por que os pobres são tratados com maior misericórdia? Porque eles são mais carentes, porque eles são mais necessitados, porque eles realmente são muito mais carentes e necessitados de misericórdia. Por isso Deus usa de tanta misericórdia para com eles, porque eles também são aqueles que mais se prostram e buscam e clamam ao Senhor. Né? Por isso a Bíblia vai mostrar em vários lugares que Deus é o Pai dos órfãos. Deus é o Pai dos... E por isso que quando ele terminou o capítulo 1, ele vai falar isso, né? Que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas. Em várias partes das Escrituras vai mostrar isso. Que essas pessoas mais carentes são as pessoas que mais clamam a Deus, mais necessitam da misericórdia. Aqueles que são cheios de poder, geralmente eles nem se preocupam, nem buscam, porque eles são autossuficientes. É isso que realmente as Escrituras vão mostrar. Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que nos dê graça para que a gente tenha sabedoria, para nós sabermos tratar as pessoas quando vão até nós.
tratar com misericórdia, principalmente os carentes. E eu gostaria de trazer uma aplicação antes de orar, mas uma aplicação muito importante aqui. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas com amor, com misericórdia, todos, inclusive aquelas pessoas que a gente olha para eles e acha que essas pessoas não merecem, sabe? Às vezes eu vejo nas redes sociais, eu fico escandalizado com alguns cristãos. Tem uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás, fico escandalizado que ela estava postando há pouco tempo atrás coisas do tipo assim, um jornalista morreu aí de um acidente ou alguma coisa que aconteceu com ele, e ele falou assim, ó, falou mal do presidente e morreu aí, ó. Como se estivesse comemorando a morte dessa pessoa. Falou mal não sei de quem morreu. Pessoas que fazem as coisas assim que eu não consigo entender. Parece que ficam felizes com a morte de pessoas que só porque pensam diferente. Que tipo de cristão nós somos quando a gente fica feliz com a morte de alguém só porque não gosta de nós ou porque trata mal alguém? Nós temos que tratar bem. E eu vou fazer uma pergunta. Tiago, ele está falando de se entrar um pobre na igreja, de repente você trata ele com desdém, não é? Mas e se entrar um travesti na igreja? Como é que você vai tratar ele? Você vai tratar ele com desdém também? Um mendigo, um drogado, um alcoólatra? Nós precisamos pensar sobre isso. Como é que nós vamos tratar essas pessoas? Será que nós não vamos tratar com desdém também, não? Será que essas pessoas que são tão necessitadas e carentes da misericórdia de Deus, que precisam realmente de serem transformadas, obviamente, de serem tocadas, como elas serão tocadas? Se nós tratarmos com misericórdia, como nós temos tratado as pessoas que chegam na nossa igreja, que chegam até nós. Nós estamos tratando com deferência os poderosos e com diferença, com rebaixamento, ou talvez aqueles que não são como a gente gostaria que fosse. Então, nós temos que pensar sobre isso. Vamos orar. Pai de amor, Pai santo, que o Senhor continue nos dar sabedoria, Pai, para nós vivermos a Tua palavra e sermos dirigidos, Pai, pelos princípios da verdade que são ensinados nas Escrituras. Que o Senhor nos dê graça, Deus, para sermos realmente irmãos, que amemos uns aos outros, que nós possamos socorrer o necessitado, ajudar o pobre, ajudar a viúva, ajudar aqueles que estão carentes, ajudar as pessoas que estão sofrendo. Ó Pai, nos dê sabedoria cada dia mais, para que a gente possa realmente cumprir todo o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. Cuida, Senhor, do Teu povo, a Tua igreja, nos mantém dentro do Teu Evangelho, servindo ao Senhor com alegria nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada.